Qual é o hábito que a gente tem que aprender a desenvolver, né, como uma seta a partir dessa sessão? E é claro, o livro de exercícios ensina a fazer isso de muitas formas. Qual é o hábito que tem que se tornar primordial? Ou seja, a primeira resposta que tem que vir no sistema de pensamento diante de qualquer coisa que é percebida? A imutabilidade da mente. Senão você não percebe verdadeiramente. Você vai sempre se unir à ilusão, chafurdar naquele monte de coisas ali, e então ficar tentando resolver, remediando isso no corpo, com as capacidades do corpo. E aí a mente se confunde cada vez mais. Então, olha só, né? A Júlia trouxe o exemplo ali do sono. Quando você acorda de manhã, quando o corpo, né, abre os olhos pela manhã, você consegue perceber que tem um monte de sensações. Sono. Mas não é só sono. É um sono misturado com uma angústia, com uma agonia. Vocês conseguem perceber que tem isso? Uma angústia, uma agonia, uma inquietação, uma sensação assim desconfortável, assim. E você consegue perceber que é como se o foco da consciência ficasse enlouquecido, assim, é como se ele não parasse. Vocês conseguem perceber que é difícil focalizar pela manhã? Então, esse é o problema. É que daí a consciência ela tá naquela agonia ali, porque durante a noite a consciência ela tira o foco do corpo e ela passa a voltar um pouco mais para o sistema de pensamento no nível metafísico que fez ela usar o corpo para fugir, né? Então, é normal quando você acorda pela manhã você perceber que tem um monte de sensações ali, não só sono, mas uma sensação de capenguice, de impotência, de preguiça. Então, qual é o hábito da consciência equivocada? É que ela olha para essas sensações e eu, meu, tudo minha, e ela se chafurda naquilo ali. Então, a primeira resposta não é a certeza da imutabilidade da mente, que é o que a Júlia falou. A primeira resposta ainda não é uma separação entre mente e corpo. Então, quando nós tornarmos a imutabilidade da mente como a primeira resposta diante daquilo que é percebido durante todo o nosso dia, começando nesse exemplo do acordar pela manhã, quando você só nota ali as sensações do corpo e simplesmente se lembra, a mente é imutável, a existência nunca foi separada. Nesse instante, você simplesmente aceita que a verdade é uma coisa e o que está sendo percebido aqui não afeta a verdade. Aí é quando você desenvolve uma aceitação das ilusões, no sentido de que você não quer que elas sejam diferentes, mas você se permite passar por elas sem se misturar com elas. Aí, nesse sentido, o que que você vai fazer? Que o observador faz? Ele aprende a não recorrer à mágica, ou seja, ele para de querer soluções no nível do mundo para o corpo. Aí é quando ele está curando de verdade. Isso está corrigindo toda a consciência de separação. Então, essa primeira resposta que tem que se tornar um hábito, a imutabilidade da mente. Ou nós aprendemos a dar essa primeira resposta diante de tudo que é percebido, ou você vai sempre se misturar primeiro e depois tentar fazer alguma coisa para resolver. E esse é um caminho sem fim. João, muito legal isso que você trouxe, porque hoje minha mãe me trouxe um questionamento, assim, minha avó tá com um negócio na perna, é um, tipo um machucado bem feio, e faz muito tempo que ela tá com esse machucado, sabe? E aí minha mãe perguntou assim, que toda vez que ela olha para aquilo lá, ela fica olhando para minha avó, assim, com um lugar de dó, ela fica assim, ah, minha mãe, como que eu posso olhar para isso? Ela me perguntou assim, com base que eu tô olhando a perna dela ali, eu não posso fazer nada porque parece que não melhora e tal. Como que eu posso fazer alguma coisa? Eu falei para ela assim que quando ela tá olhando para a perna da minha avó, é só ela lembrar que Deus não tá passando por isso. E aí o que eu falei assim para ela, não que você não vai fazer coisas aqui no mundo, tipo ir no médico, tentar resolver ali, mas você precisa lembrar que para você, lembrando junto com ela ali. É isso que eu trouxe assim para ela, porque tentar ficar tentando resolver é uma coisa que eu trouxe assim para ela. Ela, aquela consciência está decidindo por aquilo também. Aí ela falou: "Nossa, está decidindo a doença?" Daí eu falei: ela está decidindo de um lugar assim que ela fica olhando para a perna e ela fica dizendo assim: "Nossa, eu sou esse corpo, essa perna está machucada, eu quero curar e tal." E aí eu trouxe até como Jesus curou as pessoas, que foi a partir da fé das pessoas que se curaram, né? Foi pela mensagem que ele foi trazendo. Então eu trouxe dessa forma, eu achei legal que você trouxe,
Porque quando ela está lembrando ali, aquele observador está lembrando que a existência não está passando por aquilo, e aí ela vai fazer o que tem que fazer, ela está curando por todos, né? É isso que eu achei legal. E o principal, a sua decisão de confiar quando ela parece trazer essa questão para você, né? Ó, parece que tem uma mãe falando sobre uma outra pessoa, né? O que tem que ficar claro é que na sua decisão você já lembra, enquanto parece que tem uma pessoa ali trazendo essa questão, você já lembra da imutabilidade da mente nesse instante. Não tem uma mãe aqui trazendo uma questão de uma outra pessoa que parece estar passando por isso. Porque olha só, parece que ela estava falando sobre o problema na perna da outra. Não, ela estava falando sobre os medos dela. Porque o que ela demonstrou na sua frente foi as preocupações que ela tem. Então, você estando diante dela, você tem a, você, essa consciência tem que estar na decisão de não confirmar a preocupação que ela está trazendo para você, né? Mesmo que ela esteja ali fazendo uma pergunta que é importante. Então, ó, você já vai se comunicar com ela de um lugar, que é o que a gente viu nas últimas sessões, de manter consciente a imutabilidade da mente. Qual é a verdade? E aí, claro, você dá a orientação que você deu. Percebe? É isso. Mais alguém, gente? Não? Então, nós encerramos esse estudo de hoje por aqui e a gente continua no domingo, na continuação dessa sessão. Beijo, tchau.